Olá, seja bem-vindo ao Ciência em Voga. Essa é uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas da Escola de Comunicação e Artes e do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Eu sou Arthur Cantanzaro, neurocientista e host deste programa. Olá, eu sou Ana Maria Orelana, farmacêutica, neurocientista e também host do programa. E nós estaremos juntos aqui com você para essa jornada de exploração ao conhecimento científico. Aqui nós traremos especialistas para falar de temas importantes para você e para o seu dia a dia. Isso aí, e hoje nós vamos conversar com a doutora Renata Levi, que é nutricionista pela PUC de Campinas, com mestrado e doutorado em saúde pública pela USP, pesquisadora no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina também da USP e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, também aqui da Universidade de São Paulo. Tem uma experiência ampla na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia nutricional, atuando principalmente nos temas como consumo de alimentos, inquéritos dietéticos, ambiente alimentar e sustentabilidade. Doutora Renata, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada Ana, obrigada Arthur. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Doutora, para a gente contextualizar um pouquinho, a primeira edição do Guia Alimentar para a população brasileira foi lançada em 2006. Teve uma grande importância, para começar umas discussões sobre algumas iniciativas voltadas à alimentação e à nutrição. E aí também teve o surgimento da classificação nova, um tempinho depois, em 2019, que mudou um pouco como que a ciência enxergava, então, a nutrição. A minha primeira pergunta, doutora, é a seguinte: você podia falar um pouquinho dessa classificação, o que é ela, e como que o processamento dos alimentos influenciou, então, nessa categorização? Muito bem. A classificação nova, ela foi lançada em 2010, 2009, 2010, e ela é uma nova maneira de você enxergar a alimentação, No começo tivemos várias, foi um pouco difícil de ser aceita, Mesmo dentro da comunidade científica, mas aos poucos as pessoas foram aceitando e entendendo que talvez fosse a melhor maneira de enxergar a alimentação. A ideia da classificação nova é que ela classifica todos os alimentos que a gente consome em 4 grupos. E essa classificação se baseia no propósito e na intensidade do processamento ao qual os alimentos são submetidos. Então, os 4 grupos são o grupo 1, que é o grupo de alimentos in natura ou minimamente processados, que nada mais é do que os alimentos como eles vêm ao mundo, na natureza, que você colhe, talvez você tenha um processamento mínimo de limpar, de tirar casca ou de desidratar, mas que você não altera ou não inclui nenhum outro alimento ou nenhum outro aditivo a esse alimento, E você mantém ele com a estrutura original que ele foi feito, pela natureza. Aí entram nesse grupo todas as frutas, legumes, verduras, os grãos, arroz, feijão, as carnes, peixes, ovos e todas as proteínas animais, as farinhas, que são só moagem de grãos. São todas esses são os alimentos que pertencem ao grupo 1, que deveria ser a base da alimentação de qualquer população mundial. Tá. Aí o grupo 2 é um grupo de ingredientes culinários, que é um grupo que foi muito maltratado durante grandes fases da epidemiologia nutricional, porque ele é um grupo que tem uma característica diferente, que ele é uma extração dos alimentos. Então, entram nesse grupo extrações de alimento. Então, entra óleo, uma extração da soja, ou do milho, ou do que for. Entra o açúcar, que é uma extração da cana-de-açúcar. Entram o sal, que é uma extração do mar, da natureza. Então, assim, são alimentos que foram extraídos e que são altamente processados. Só que a finalidade deles é você unir eles ao grupo 1 e cozinhar, e fazer as preparações culinárias, Então, há um tempo ele era muito criticado, porque eram alimentos que tinham calorias, mas não tinham outros nutrientes, chamavam de calorias vazias, e era recomendado que se diminuísse o consumo desses alimentos, e a população diminuiu o consumo desses alimentos, mas não foi em pró de alimentos in natura e minimamente processados, mas sim de alimentos prontos para consumo, que acaba sendo alimentos ultraprocessados ou processados. Então, é um grupo de bastante importância, porque te incentiva a consumir os alimentos do grupo 1,
E eles têm uma característica muito própria, que eles não são consumidos sozinhos, ninguém consegue consumir esses alimentos sozinho, eles precisam de algum alimento do grupo 1 para serem consumidos. E é evidente que o guia traz que você não pode exagerar nesses alimentos, porque você desbalancia nutricionalmente a tua alimentação. Certo. Aí o grupo 3 é o grupo de alimentos processados, que nada mais é do que a junção do grupo 1 e o grupo 2, só que ao invés de você fazer na sua casa ou num restaurante, quem faz isso para a gente é a própria indústria de alimentos. Então, ela vende os dois alimentos juntos, né? Então, por exemplo, um abacaxi em calda, que é somente o abacaxi com uma calda de açúcar, mas que não tem nenhum outro aditivo que a gente não conheça. Talvez um conservante ou algo que seja só para manter ele com uma duração maior, mas que não modifique a estrutura do alimento ou a composição nutricional do alimento. Então, esse é o grupo 2, que é isso. E o grupo 4... 3, desculpa. E o grupo 4, que é o grupo de alimentos ultraprocessados, né? Que é o grupo que a gente sugere que não se consome, que se evite, né? É o grupo que eles basicamente não têm alimentos na sua composição, são formulações industriais de açúcar, sal, gorduras e de ingredientes tipicamente industrial ou somente industrial que você não tem na tua casa, você não consegue reproduzir esses alimentos, né? E eles acabam que não tem nenhum alimento praticamente, né? São só esses ingredientes modificados. E porque eles não têm nenhum alimento ou eles passam por processamentos muito intensos, eles precisam do que a gente chama de aditivos cosméticos, que são aditivos que entram no alimento com uma função que não de conservá-los, mas sim de mudar o sabor, de mudar a textura, de mudar a cor do alimento. Então, acaba tendo um alimento sabor morango, que não tem morango, e tem um corante e um realçante de sabor, que tem o gosto de morango, né? Então, esses são os alimentos ultraprocessados, que são os alimentos que devem ser evitados e que estão associados a vários desfechos de saúde. Certo. Inclusive, falando em desfechos de saúde, diversos estudos epidemiológicos sugerem, né, que o consumo desse tipo de alimento está relacionado ao risco de doenças crônicas, como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, depressão e etc. Doutora Renata, essa relação é verdadeira? Existe uma quantidade segura de consumo desse tipo de alimento? A gente não fala em quantidade de consumo segura, né, para esse tipo de alimentos. Assim, a maioria da relação que eles têm com ocorrência de saúde é uma relação que a gente chama dose e resposta, ou seja, quanto mais alimentos ultraprocessados, maior o risco de desenvolver a doença, né? Quando você tem esse tipo de relação, qualquer aumento que você tiver no consumo, você tem um aumento de risco, né? Então, isso então, você falar de um valor que seja protegido, que a partir desse valor só que passa a ser risco, a gente ainda não tem esse valor. Pode ser que algum dia a gente chegue num valor assim, mas por enquanto a gente sugere que não se consuma. E são alimentos que não são... Eles são dispensáveis, não são indispensáveis. Você não tem um alimento ultraprocessado que você necessite, porque você não consiga uma alternativa mais saudável, né? Então, é por aí. Agora, se é verdade, é verdade. Cada vez a gente tem mais certeza disso. No momento em que a gente lançou a classificação, a gente tinha alguns estudos, principalmente com qualidade da dieta, então a gente tinha já a informação de que o excesso do consumo de ultraprocessado deteriorava o perfil nutricional da dieta, então piorava as características de nutriente, então tinha mais gordura, mais açúcar, menos proteína, menos fibra. Mas depois que a gente lançou essa classificação, ela foi tomando o mundo e vários grupos grandes de pesquisas na área de alimentação e nutrição revisitaram as pesquisas, as cortes, né, as pesquisas de segmento deles e refizeram as análises considerando o processamento de alimentos. E aí a gente tem hoje um monte de mais de 500 artigos publicados que estudam alimentos ultraprocessados. E a gente já tem a última revisão sistemática que foi publicada com meta-análise, a gente tinha 32 desfechos que tinham sido consistentemente associados do consumo de ultraprocessados associados com eles. Isso, assim,
Então, desfechos de meta-análise. Então, são desfechos que tiveram vários estudos e todos foram agrupados para fazer uma análise com todos eles, né? Então, a gente tem em torno de 32 desfechos. É muito, né? É muito. É bastante, né? E cada vez aparecem mais desfechos que a gente nem imaginava que poderia ter uma relação e que existe. Tá. Esse consumo desses alimentos vai muito também da informação que o consumidor tem, né? Do que tem ali naquele alimento. No Brasil, a gente tem a Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão que rotula, que faz toda essa rotulagem de alimentos e que estabelece as informações que um rótulo tem que conter. Então, o que tem naquele alimento, né? Todas as informações daquilo que você está consumindo. O que né? deveria ter, né? O que deveria ter, exatamente. Então, a elaboração de rótulos hoje gera muita polêmica, né? Porque será que ela é totalmente confiável? Então, aí eu te pergunto, doutora, quais são as implicações relacionadas aos rótulos, né, de produtos alimentícios, né? Então, o que esse rótulo tem que dizer para o consumidor e qual que é a importância da indústria fazer um rótulo verdadeiro, né? O rótulo verdadeiro, a indústria é obrigada a fazer, né? Tudo que ela informa tem que ser verdade. Se não for, ela está infringindo uma lei, né? Mas a gente teve uma reformulação dos rótulos nutricionais recentemente, uma incorporação das lupas de advertência, né? Assim, agora em outubro do ano passado, começou a circular, era obrigatório todos os alimentos embalados que tivessem as lupas, né? Que fossem processados ou ultraprocessados, que tivesse a lupa de nutrientes críticos, né? Já foi um avanço, a gente queria um outro tipo de rótulo, mas ficou meio no meio termo, a indústria queria um sinal vermelho, amarelo e verde, que é uma coisa que, para cada nutriente, aí você recebe o alimento, tem um alimento que ele é verde em açúcar e é vermelho em gordura, ele é bom. Aí é uma coisa que não funcionava muito, a gente achava. E aí a lupa foi uma alternativa que a Anvisa trouxe, mas que agora a gente está avaliando, né? Assim, inclusive no Nutrinet, que é o estudo de corte que eu coordeno com o Carlos e com a Maria Laura, vai agora avaliar o quanto que a lupa faz as pessoas alterarem ou não o seu comportamento de compra, né? Mas é super importante. Agora, ela já tem tudo o que a gente gostaria? Não, muito longe disso, assim. A gente gostaria que ela tivesse, por exemplo, informação assim, esse alimento contém aditivos, contém corante, contém realçante de sabor, contém emulsificante, que já são aditivos que já estão relacionados a desfechos, né, que poderia ter. Nós gostaríamos de ter a quantidade desses aditivos, que é um segredo de Estado. As indústrias de alimento não permitem que essa quantidade seja revelada. A gente não tem nem como medir se a quantidade de aditivo que a população está consumindo é ou não excessiva, né? Porque a gente não tem essa gramagem, essa quantidade. Então, assim, não é ideal. E outra coisa, o Brasil ainda não tem entre os rótulos de advertência, por exemplo, adoçante, né? Edulcorante. Então, você pega uma Coca-Cola zero, ela não tem nenhuma advertência, né? E não quer dizer que aquele alimento não tenha risco à saúde de quem o consome, né? Então, assim, a gente deu um passo, há passos a dar ainda, né? Assim, a seguir à frente, mas já foi um passo, né? Acho que a gente tem que comemorar cada conquista que a gente vai tendo no decorrer da briga para uma alimentação melhor. Que já é bom, né? Eu acho que esses rótulos, eles são bons, assim. Pelo menos eu tenho mudado um pouco. Porque você vai ver aquele rótulo falando alto em gordura saturada, alto teor de açúcar, dá uma inibidinha. Eu acho que te dá, né? Pelo menos tem me dado uma pausa. Agora, uma pergunta que popularmente a gente escuta a justificativa para esses ultraprocessados. É porque a população mundial aumentou demais, não tem comida para todo mundo, e a gente sabe que muita gente no mundo passa fome e que muita gente joga comida boa no lixo. Qual seria a justificativa para existir essa indústria de um alimento tão vazio? O alimento ultraprocessado não é um alimento. Se a população está precisando de alimentos, a gente deveria rever o sistema alimentar de uma maneira que
pudesse propiciar que ninguém passasse fome, porque obviamente ninguém quer que ninguém passe fome. Sim. Né? Os alimentos ultraprocessados é uma maneira que a indústria de alimentos tem de ganhar dinheiro. A única coisa que a indústria visa na hora que ela produz o alimento ultraprocessado é lucro. Né? Então ela está ganhando dinheiro em detrimento da saúde da população. Ele não é um alimento essencial. Né? Você poderia fazer um alimento decente, né, processado só, a indústria faz alguns processados, mas o custo dele é mais alto do que ela gostaria, então ela acaba direcionando grande parte da produção dela a esses alimentos que têm um custo baixíssimo, gordura é muito baixo, milho, elas compram de monocultura, soja, milho, xarope de milho, que são ingredientes muito baratos, né? Então, é um pouco por isso, assim. É óbvio que que precisa ser revisto o sistema alimentar, no sentido de não deixar ninguém sem a cobertura disso, né? Sem uma alimentação saudável, e lógico que precisamos. Mas não quer dizer que essas pessoas que não têm acesso aos alimentos vão ter acesso a esses alimentos que vão fazer mal a elas, né? Assim, não tem por que a gente desejar isso, né? Não desejamos nem que passe fome, nem que isso. E assim, eu não acho que esse processamento e essa comercialização de alimentos ultraprocessados, principalmente no Brasil, talvez se você trouxer essa pergunta nos Estados Unidos, no Reino Unido, talvez isso seja um pouco mais complicado. Porque o Brasil tem em torno de 20% das calorias que a gente consome vem desses alimentos. Nos Estados Unidos, a média da população é em torno de 60% das calorias. Então, você lidar com 20% e lidar com 60%, que nem Estados Unidos e Reino Unido, são situações muito distintas. O que nós não queremos é chegar lá. Né? A gente tem aumentado o consumo de ultraprocessados, a gente já consegue ver uma desaceleração desse aumento nessa última pesquisa, que já é um pouco do reflexo dessas políticas públicas que o país tem adotado para tentar, pelo menos, brecar, né, o crescimento desses produtos. O Brasil tem uma cultura alimentar muito enraizada, o que facilita muito, né? Ou dificulta o trabalho da indústria e facilita o nosso. Que bom. Mas é isso, acho que é diferente você lidar com esse problema aqui do que você lidar com esse problema no Reino Unido ou nos Estados Unidos. E como que as políticas públicas, você citou, elas podem contribuir para isso? Olha, de várias maneiras. A gente tem, por exemplo, o tabaco, né? É um exemplo a ser seguido, né? As políticas públicas para a contenção do consumo de tabaco foram muito importantes no país e foram bem feitas, né? O que eles tiveram? Eles tiveram a rotulagem frontal, né? Então, eles têm a advertência em todos os maços de cigarro da possibilidade de ter doença. Nós também estamos tentando fazer isso para a parte de alimentação e os rótulos estão nos ajudando a isso. Eles tiveram uma taxação muito importante, muito grande, então o cigarro tem um imposto alto sobre ele, o que a gente gostaria de ter como ultraprocessado e que nessa reforma tributária a gente conseguiu pelo menos passar o refrigerante, as bebidas açucaradas de uma maneira geral, que já foi para a gente uma vitória, porque cada passo que você dá, você acaba comemorando, porque tem uma certa importância. Você teria uma outra... O que a gente também conseguiu foi retirar os impostos dos alimentos da cesta básica brasileira, né? Então, teve uma reformulação da cesta básica e, com exceção da margarina, todos os outros itens são alimentos não ultraprocessados. Então, foi um ganho importante, que esses alimentos vão ter menos impostos. Uma outra maneira de você... Você entende que é uma política que você tem que ter todos esses fatores em conjunto para que ela tenha o efeito que você gostaria, né? Então, ainda falta a gente mexer num vespeiro grande, que é a propaganda, né? A propaganda de alimentos, principalmente voltada para o público infantil, que é algo que precisa ser regulamentado. O Chile já conseguiu fazer, já teve respostas positivas a isso. Também, outra possibilidade seria o controle de venda desses alimentos em ambientes escolares, por exemplo, cantinas em escolas, é uma coisa que deveria ser regulamentada. Enfim, tem o Guia Alimentar, que é uma política maravilhosa, né, que
que o Brasil adotou. Você tem a alimentação escolar, né, que no Brasil é o maior programa de alimentação escolar do mundo e que serve alimentos mesmo de verdade, onde são proibidos vários alimentos ultraprocessados. Então, assim, tem várias políticas que estão sendo desenvolvidas. A América Latina é pioneira nisso, está rios à frente do que a Europa e os Estados Unidos. A gente tem que se orgulhar disso e se engajar para que mais... Para que melhore. Mais políticas, né, de Estado sejam feitas. Uhum. Doutora Renata, qual a sua opinião em relação à reformulação dos produtos ultraprocessados, quando eles colocam lá que tem teor reduzido de açúcar, ou teor reduzido de sódio, ou de gorduras? Então, reformulação de alimentos ultraprocessados não resolve, né? Assim, se quiser reformular alimento, reformula de uma maneira que ele vire alimento processado e não ultraprocessado. Você insere alimento, tira os cosméticos, não precisa ter esse processamento que desconfigure a matriz alimentar, né? Então, você pode fazer algum tipo de alteração nos alimentos que seja transformá-los em alimentos processados e não ultraprocessados. Dentro de alimentos ultraprocessados, a gente já tem isso é histórico, né? Assim, teve uma época que o problema era o açúcar, e aí tira-se o açúcar, diminui-se o açúcar. Para diminuir o açúcar, aumenta edulcorante e gordura. Melhorou o alimento? Não melhorou. Teve uma época que o vilão era a gordura, e aí colocava-se açúcar no lugar da gordura, porque alguma coisa tem que colocar no lugar, né? Então, não resolve. Então, assim, se quiser reformular, reformula para transformar o alimento ultraprocessado em alimento processado. A indústria não faz isso porque ela diminui o lucro, porque ela aumenta o preço, porque ela vai ter que pôr alimento. E isso ela não quer. Essa reformulação, quanto tantas outras ações que a indústria tem feito, é mais para marketing e propaganda, para que eles tenham uma venda exacerbada? Assim, porque tem uma influência muito grande do marketing e propaganda em cima desses produtos, né, que a gente consome. Às vezes a gente consome por um marketing, né? É por isso que precisa ser regulamentado o marketing, né? Não, eu acho que o marketing de alimentos influencia o consumo da população, entendeu? Você achar que o indivíduo que tem obesidade vai resistir a todas essas ofertas, a todos esses marketing, essa disposição de alimentos, que são alimentos que te fazem consumir mais do que você precisa, e achar que a culpa é do indivíduo, é uma coisa que é inadmissível, né? É uma coisa absurda. Então, assim, eu acho complicado. Ultimamente, a gente acredita, inclusive, que o rótulo frontal vá fazer isso, assim, porque você tem um limite de açúcar, por exemplo, né? Que leva ao rótulo, né? Então, eles vão diminuir a quantidade de açúcar e colocar edulcorantes que não tem rótulo, para que não tenha rótulo aquele produto. Então, esse tipo de alteração é possível que a gente veja futuramente, ou no futuro próximo, que não é desejável, né? Então, assim, o marketing é perigoso, mas eu acho que o marketing é perigoso para tudo que não é desejável, né? Então, assim, você luta contra uma indústria que te faz comprar ou adquirir coisas que você não faria se você não tivesse o marketing, né? Então, é uma coisa que tem que ser bem pensada. Doutora Renata, agora uma dúvida de nós leigos. Posto que é de muita gente, minha também. Vou no supermercado. Eu entendo que é o alimento do grupo 1, do grupo 2, claríssimo. Mas o do grupo 3 e os ultraprocessados, essa diferença entre o que é o processado e o que é o ultraprocessado, eu confesso que eu tenho dificuldade. Não é só você. Assim, a gente, para facilitar isso, a gente sugere que tem 2 marcadores de alimentos ultraprocessados, que quase todos os alimentos ultraprocessados caem nesses 2 marcadores, né? Um deles são os aditivos cosméticos, que são aditivos que têm função que não conservar. Entram os corantes, os emulsificantes, os espessantes, os realçadores de sabores. Então, toda vez que você tiver algum corante, mesmo natural, quando fala corante natural de urucum, qualquer corante, se tiver a presença de corante,
emulsificante, espessante, isso vai estar na lista de ingredientes. Eles vão, é obrigatório estar na lista. Eles vão estar colocando edulcorante tal, você não vai entender qual é o tal, mas você vai ver que está edulcorante, emulsificante, lestina de soja, vai estar tudo escritinho. Tem isso, é ultraprocessado. Tá? Não é processado. Essa é uma maneira. E a segunda maneira é você olhar essa lista de ingredientes e ver se tem algum ingrediente lá que você não tem na tua casa, que você não conhece. A maioria, né? Então, assim, Mas aí... açúcar invertido, você tem em casa? Não sei nem o que Gordura hidrogenada, né? Proteína isolada de alguma coisa. Isso é ultraprocessado. Então, eu acho que esses dois marcadores ajudam bastante a população a identificar o que é um alimento ultraprocessado. Inclusive o que parece inofensivo. Pode ser uma barrinha de cereais, que tem todo o apelo de alimentação saudável. Tem uma até barrinha lá. com proteína, saudável. Exatamente. Não exatamente. Para finalizar, doutora, você gostaria de falar alguma coisa, indicar algum livro, alguma música ou falar algum recado para quem está ouvindo ou assistindo a gente? Sua câmera é aquela ali. Tá, vou dar 2 recados. Eu vou fazer um convite. A gente tem uma pesquisa enorme que chama Nutrinet Brasil, que é uma pesquisa de segmento, né? E que está aberta à participação voluntária das pessoas. Então, se você quiser colaborar com a ciência, ela só é respondida online, não vai ter nunca ninguém te mandando de nenhum lugar ou chegando na tua casa. É sempre questionários bem curtos e respondidos online. Será de uma ajuda muito grande para o país, né? Porque a gente faz pesquisas pensando no país. E se eu for sugerir algum livro, né, eu sugeriria um livro que lançou agora, do Chris Van Tuken, que é um inglês, um médico, um infectologista, trabalha na BBC, e que ele escreveu o livro em inglês que chama Ultra Processed People, e que foi traduzido, e agora a gente tem em português, que chama Gente Ultraprocessada, e que vale a pena a leitura para quem quer conhecer um pouco mais do que tem por trás dessa indústria de alimentos ultraprocessados. Perfeito. Sensacional. Tá bom? Doutora Renata, muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer recebê-la, aprendemos muito. Ai, que bom. Muito bom. Papo muito bom. Verdade. Gente, o nosso Instagram, Spotify, YouTube e também TikTok, @CiênciaEmVoga. Nos siga para você saber mais de ciência, aprender e ficar por dentro de todos os nossos episódios. Até a próxima. Até. Obrigada.